Lendas de Oxumaré 1. Wilson do Ogum, Babatu Alagenã. Quando Nanã abandonou o primeiro filho, Orumilá, o destino, disse que ela iria ter um outro filho, tão belo quanto o arco-íris, mas que viveria longe dela, correndo o mundo. Oxumaré nasceu como uma linda menina que recebeu o nome de Bessem, mas, 6 meses depois, ela se transformou numa serpente que saiu se arrastando e pelos 6 meses seguintes vagou pelo mundo. E esse foi seu destino desde então, por isso Oxumaré tem ressentimentos da mãe, pois não pode namorar, pois os homens fogem apavorados quando a moça vira cobra. Lendas de Oxumaré 2. Wilson do Ogum, Babatu Alagenã. Quando Xangô e Oxum quiseram se casar, perceberam que seria difícil viverem juntos, pois a casa de Oxum era no fundo do rio e Xangô morava por cima das nuvens. Então, resolveram arranjar um criado que facilitasse a comunicação entre os dois. Falaram com Oxumaré, que aceitou servir de mensageiro entre eles. Só que, durante a metade do ano em que arco-íris, Oxumaré levava as águas de Oxum para o céu, não chovia e a terra ficava seca. Por isso, Oxumaré resolveu que, nos 6 meses em que fosse cobra, deixaria o serviço. Nesse período, Xangô precisava descer até Oxum, e então acontecem os temporais da estação das chuvas. Lendas de Oxumaré 3. Wilson do Ogum, Babatu Alagenã. Oxumaré era o babalaô da corte de um rei que, embora fosse rico e poderoso, não pagava bem seu sacerdote, que vivia na pobreza. Certo dia, Oxumaré preparou tudo como devia, mas, no meio do ritual, foi chamado ao palácio. Não podendo interromper o ritual, ele não foi, então, o rei suspendeu seu pagamento. Quando Oxumaré pensava que ia morrer de fome, a rainha do reino vizinho chamou-o para tratar seu filho doente. Como Oxumaré o salvou, a rainha pagou-o muito bem. Com medo de perder o adivinho, o rei lhe deu ainda mais riquezas, e assim se cumpriu a promessa de Ifá. Lendas de Oxumaré 4. Wilson do Ogum, Babatu Alagenã. Houve um tempo em que Oxumaré viveu no meio dos mortais. Ele era um grande babalaô, curandeiro e vidente. Seu dom era tão grande, que ele adivinhava tudo o que iria acontecer e orientava as pessoas para mudarem os fatos segundo o seu gosto. Isso começou a interferir nos destinos das pessoas e a prejudicar os projetos dos orixás. Por isso, os orixás decidiram afastá-lo da humanidade. Falaram com Olorum, que transformou Oxumaré num arco-íris, que deveria ficar sempre no céu. Mas Oxumaré tanto pediu, que conseguiu autorização para voltar a ter contato com os humanos de 3 em 3 anos. Lendas de Oxumaré 5. Wilson do Ogum, Babatu Alagenã. Do livro Lendas Africanas dos Orixás de Pierre Fatumbi Verdre Caribé, editora Currupio. Oxumaré era, antigamente, um adivinho, babalaô. O adivinho do rei Oni. Sua única ocupação era ir ao Palácio Real no dia do segredo, dia que dá início à semana, de 4 dias, dos Yorubais. O rei Oni não era um rei generoso. Ele dava apenas, a cada semana, uma quantia irrisória a Oxumaré que, por essa razão vivia na miséria com sua família. O pai de Oxumaré tinha um belo apelido. Chamavam-no o proprietário do chalé de cores brilhantes. Mas tal como seu filho, ele não tinha poder. As pessoas da cidade não o respeitavam. Oxumaré, magoado por esta triste situação, consultou Ifá. Como me tornar rico, respeitado, conhecido e admirado por todos? Ifá o aconselhou a fazer oferendas. Ele disse-lhe que oferecesse uma faca de bronze, 4 pombos e 4 sacos de búzios da costa. No momento que Oxumaré fazia estas oferendas, o rei mandou chamá-lo. Oxumaré respondeu, pois não, chegarei tão logo tenha terminado a cerimônia. O rei, irritado pela espera, humilhou Oxumaré, recriminou e negligenciou, até, a remessa de seus pagamentos habituais. Entretanto, voltando à sua casa, Oxumaré recebeu um recado. Olokun, a rainha de um país vizinho, desejava consultá-lo a respeito de seu filho que estava doente. Ele não podia manter-se de pé. Caía, rolava no chão e queimava-se nas cinzas do fogareiro. Oxumaré dirigiu-se à corte da rainha Olokun e consultou Ifá para ela. Todas as doenças da criança foram curadas. Olokun, encantada por este resultado, recompensou Oxumaré. Ela ofereceu-lhe uma roupa azul,
feita de rico tecido. Ela deu-lhe muitas riquezas, servidores e um cavalo, sobre o qual Oxumaré retornou à sua casa em grande estilo. Um escravo fazia rodopiar um guarda-sol sobre sua cabeça e os músicos cantavam seus louvores. Oxumaré foi, assim, saudar o rei. O rei Oni ficou surpreso e disse-lhe: Ó, de onde vieste? De onde saíram todas estas riquezas? Oxumaré respondeu-lhe que a rainha Olokun o havia consultado. Ah! Foi então Olokun que fez tudo isto por você. Estimulado pela rivalidade, o rei Oni ofereceu ao Oxumaré uma roupa do mais belo vermelho, acompanhada de muitos outros presentes. Oxumaré tornou-se, assim, rico e respeitado. Oxumaré, entretanto, não era amigo de Chuva. Quando Chuva reunia as nuvens, Oxumaré agitava sua faca de bronze e a apontava em direção ao céu, como se riscasse de um lado a outro. O arco-íris aparecia e Chuva fugia. Todos gritavam: Oxumaré apareceu! Oxumaré tornou-se, assim, muito célebre. Nesta época, Olodumaré, o Deus Supremo, aquele que estende a esteira real em casa e caminha na chuva, começou a sofrer da vista e nada mais enxergava. Ele mandou chamar Oxumaré e o mal dos seus olhos foram curados. Depois disso, Olodumaré não deixou mais que Oxumaré retornasse à terra. Desde esse dia, é no céu que ele mora e só tem permissão para visitar a terra a cada 3 anos. É durante estes anos que as pessoas tornam-se ricas e prósperas. Lendas de Oxumaré 6. Wilson do Ogum, Babato Alagenã. Oxumaré, filho de Nanã e Orixalá, recebeu de Olorum uma missão muito especial e importante para dar continuidade ao processo de criação e renovação da natureza. Sua tarefa consistia em carregar, dentro de suas cabaças, toda a água da terra de volta para o céu. Era uma tarefa árdua e interminável, pois, nem bem ele enchia as nuvens, a água já começava a escorrer, molhando tudo novamente. Ele não tinha tempo a perder, mas, numa dessas viagens, parou para olhar a terra e viu um imenso lugar, onde tudo era extraído da lama. Estava faltando alguma coisa para dar mais alegria ao lugar. O próprio Oxumaré já tinha colocado em movimento todos os seres criados, como Olorum havia ordenado, mas ainda não bastava, tudo parecia muito igual e sem vibração. Ele resolveu, então, pedir ao Olorum que o ajudasse a encontrar uma maneira de trazer mais felicidade para a terra, e Olorum concedeu a ele a realização desse desejo. Quando estava carregando água, sem querer, deixou cair algumas gotas pelo caminho. De repente, formou-se um arco colorido, de uma beleza incrível. Aquele arco mostrava as cores do universo, e, através dele e de suas infinitas combinações, Oxumaré poderia colorir toda a terra com diversos matizes, tornando-a mais alegre e vibrante. A partir de então, formou-se uma aliança entre Deus, Olorum, e os seres criados, que sempre poderia ser vista quando as águas do céu encontrassem a luz do sol. O arco-íris tornou-se, também, símbolo desse orixá, que gosta de movimento e harmonia em todas as coisas.